Fala galera, professor Guilherme Lemos do seu projeto semanal Maratona de Atualidades. Galera, que caos, hein? Nós estamos vivenciando, correto? Eu tô aqui na região do Cariri, eu nem lhe digo a saga para a gente iniciar a gravação dessa aula. Postos de combustíveis parados pela falta de combustível, já que o suprimento interno já foi vendido. Outros postos, eu garanto a vocês já devem estar recebendo via WhatsApp, filas já quilométricas, ok? Denúncias de que donos de postos estão se cartelizando e cobrando valores aí exorbitantes em relação à clientela e a gente fica aí como refém. Mas antes de mais nada, dando todo o apoio à paralisação dos caminhoneiros, que é uma paralisação muito legítima. Vocês devem ter observado que nós passamos em apenas um mês a ter que conviver com 17 reajustes sobre o preço do combustível. E o que me chamou a atenção foi a infelicidade do ministro-chefe da Casa Civil, Padilha, quando perguntado pelo repórter do SBT por que os acordos fechados com a categoria tinham girado em torno apenas do óleo diesel, ele disse porque as demandas estavam apenas relacionadas ao óleo diesel e não à gasolina. Novamente brincando aí com a população. Então, turma, a gente vai sim privilegiar, nós vamos contemplar essa temática no nosso canal. Eu peço a vocês, obviamente, um pouco de paciência. Eu gosto sempre de aguardar os desdobramentos para que a gente não trabalhe aqui o fato da atualidade, mas que vocês saiam daqui com a impressão exata e com informações que façam com que vocês estejam instrumentalizados para explicar em qualquer local, desde uma faculdade até uma mesa de bar, o porquê dos combustíveis estarem tão caros no Brasil. E a coisa, ela é um pouco complexa. Envolve o fato do Brasil ter um petróleo mais jovem, ok? Envolve o fato do Brasil 61% das cargas serem transportadas através do modal rodoviário, envolve uma deficiência técnica. O Brasil consegue sim ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo, entretanto, como o nosso barril de óleo equivalente está sempre dentro da cota em relação ao dólar, sem dúvida alguma, no momento em que o petróleo está encarecido, a gente vai sim sofrer os desdobramentos com relação à alta dos combustíveis. Mas fique tranquilo, a gente vai detalhar isso logo, logo. Galera, hoje nós estamos gravando essa aula no dia da final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Real Madrid. Confesso para vocês que sou Liverpool, tá bom? Mas por que eu estou fazendo essa alusão em relação a esse jogo? Porque a gente vai trabalhar como tema de redação hoje na Maratona de Atualidades o esporte no Brasil e o escândalo na ginástica, tá bom? E a gente inicia logo com o fato da atualidade, tá certo? Olha só, em 2018, galera, eu vou pegar agora um exemplo, um caso que ocorreu nos Estados Unidos, tá? Em 2018, ocorreu o julgamento do médico Larry Nassar nos Estados Unidos. Só para se ter uma ideia, ele trabalhou durante mais de 20 anos na seleção estadunidense de ginástica artística. Ok? Esse camarada, turma, foi condenado a 360 anos de reclusão. Vixe, Guilherme, praticamente uma prisão perpétua, correto? E o motivo pelo qual ele pegou tamanha condenação foi porque ele molestou até o presente momento 368 meninas. 125 processos estão rolando. 88 meninas ainda irão depor. E muitas destas foram abusadas quando ainda eram crianças, adolescentes.
mas quebraram a síndrome do silêncio, como a psicologia do esporte aborda a questão do silêncio entre os atletas, que naquele período em que sofreram os abusos não tiveram coragem de denunciar, muito menos colocar em xeque uma carreira promissora que se iniciara. 368 meninas até agora molestadas. Aí você pergunta, Guilherme, esses são os números da monstruosidade de Larry Nassar. 360 anos de reclusão por ter molestado 368 meninas. Onde é que eu quero chegar? Eu vou novamente à rede social Facebook. Um atleta fez esse comentário, os números monstruosos de Larry Nassar, e um atleta brasileiro que treina nos Estados Unidos, por sinal, medalha de ouro no Pan-Americano de Guadalajara, no México, em 2011. O nome do cara é Patrick Barbosa, um atleta pódio nosso. O camarada hoje tem 26 anos. Fez um comentário abaixo dessa postagem, em que ele deixava implícito, se uma investigação dessa natureza fosse feita no Brasil, nós também descobriríamos abusos aqui, sabe? Ele deixa implícito, ele coloca, já pensou se os casos no Brasil também começassem a aparecer e todos aqueles que fingiram não saber e se fizeram de cegos, como se sentiriam se isso viesse à tona? Hashtag pronto falei. Turma, o comentário do Patrick Barbosa vai desencadear uma investigação no Brasil através do programa dominical Fantástico, com contribuição do Globo Esporte, e quando os crimes foram sendo descobertos, o Ministério Público de São Paulo foi acionado. Essa investigação durou, meu querido, 4 meses. 80 pessoas foram entrevistadas, entre ginastas, ex-ginastas, familiares. E galera, até o presente momento, dessas 80 pessoas entrevistadas, 42, vou repetir, meu querido, 42 disseram ter sido abusados fisicamente, moralmente e sexualmente por um técnico chamado Fernando de Carvalho Lopes, 42 anos. Esse camarada trabalhou durante, olha a coincidência, mais de 20 anos no clube em São Bernardo do Campo, que é o melhor centro de treinamento para ginastas no país, o Clube MESC. Há 2 anos, turma, ele já estava compondo o quadro de técnicos da Confederação de Ginástica Brasileira. O cara, entre 2015 e 2016, por exemplo, treinou o nosso atleta pódio, Diego Hipólito. Guilherme, por que tu utiliza essa expressão atleta pódio? Lá vai, turma, o esporte no Brasil. Por sinal, te peço um favor. Dá uma olhadinha no nosso canal, numa aula que nós temos sobre os prós e contras da Copa do Mundo de 2014, tema ainda atualizado. Eu coloco lá 7 benefícios e 7 prejuízos do maior evento monoesportivo da história, que é a Copa do Mundo. Inclusive, você vai ter elementos que vão te ajudar a compreender essa Copa do Mundo da Rússia 2018. Outra aula que eu te peço para você contemplar no nosso canal e compartilhar através de suas redes sociais o link, são os Jogos Olímpicos de Verão 2016, o maior evento esportivo da história, não monoesportivo, porque os Jogos Olímpicos de Verão envolvem mais de 42 modalidades esportivas. Galera, existe um programa do governo federal chamado Bolsa Atleta. Meninos, por exemplo, que estudam no ensino médio e já participam de competições nacionais, podem se cadastrar no portal do Ministério dos Esportes pedindo para ser contemplado e receber uma ajuda de custo do Bolsa Atleta. Eu não estou dizendo que você vai conseguir isso 100% de garantia. É óbvio que isso vai ser analisado e aprovado. Mas você pode receber no mínimo R$340 e no máximo R$15.000, que seria o atleta pódio, o atleta olímpico, atleta paralímpico, ok? Tá certo? Então, galera, o técnico Fernando de Carvalho Lopes, ele trabalhou durante 2 anos na seleção brasileira masculina de ginástica, quando ele foi afastado 1 mês antes dos Jogos Olímpicos. Olha só,
A primeira denúncia surgiu no dia 8 de junho de 2016. Um menor de 13 anos denunciou o camarada da confederação e ele foi afastado no dia 14 de julho. Então ele teria, lembrando, ele tem direito de defesa ampla. Então aqui eu estou colocando que ele é um acusado de ter cometido abuso sexual, moral e física contra esses atletas. Lembrando, esses abusos teriam sido praticados entre 2001 e 2016, durante mais de 15 anos, turma. Então Patrick Barbosa, como na reportagem que você pode assistir, ele coloca, ele tinha 10, 11 anos. De acordo com ele, um técnico rigoroso, um técnico que impunha sobre seus atletas uma pressão psicológica muito grande. E olha só o que aconteceu. Turma, de acordo com essas 42 vítimas, tudo teria começado a partir do pedido do técnico para olhar os órgãos genitais dos atletas. O conteúdo começa a ficar pesado. Ele dizia que precisava ver o pênis dos seus atletas para ver se estava nascendo pelos pubianos, porque de acordo com ele era necessário analisar se o corpo do atleta estava em desenvolvimento para mudar ou não seu treinamento. Galera, pelo amor de Deus, você não precisa, obviamente, olhar o órgão genital do seu atleta para saber que o corpo dele está em desenvolvimento. Pelo amor de Deus, perversão, desvio sexual, forma doentia de satisfação sexual. Além disso, ele exigia que os atletas no início da puberdade se masturbassem na frente dele, fossem para a sauna pelados. Quando os atletas recebiam uniformes novos, ele colocava a mão por dentro da calça, dizendo que era para ver se o elástico não estava prendendo muito ao corpo do atleta. Imaginem aí. Dizem que quando tinha enchentes no Rio de Janeiro, ou por algum problema logístico, eles não poderiam ir para casa, iam dormir na casa do técnico. E aí dizem que geralmente, de acordo com as vítimas, o Patrick Barbosa era o principal alvo. O Patrick diz que acordava inclusive com as partes íntimas sendo acariciadas pelo técnico. Então, as acusações são muito graves, turma. São muito graves. E aí, eu pensei no seguinte. A gente vai trabalhar o esporte no Brasil, mas eu queria te pedir um parêntese. Eu queria analisar contigo uma proposta de redação, tá? Eu estava acompanhando, turma, no Netflix tem um filme muito bom que eu peço que vocês assistam, que é o @Confiar. Que é uma história de pedofilia, onde uma garota conhece um rapazinho através da internet que ela acredita que ele tem 16 anos. Mas quando marca o encontro no shopping, descobre que ele é muito mais velho. Mas como ela está mergulhada emocionalmente naquela relação, toda a família começa a ser desestruturada. Um filme muito bom. Outro é o filme com Daniel Oliveira, que chegou aos cinemas no dia 12 de abril. Se eu não me engano, o título é Aos Teus Olhos. Que ele é um técnico, um professor de natação, que tudo indica também é um caso de pedofilia. Que era que eu queria trabalhar com vocês. O Fantástico, domingo retrasado, colocou naquele quadro O que você faria, uma situação também de abuso sexual em relação a crianças e adolescentes. Galera, eu queria lançar a seguinte proposta para vocês. Já imaginou se caísse um tema, caminhos para se combater a pedofilia no Brasil? Eu queria instrumentalizá-los. Eu queria contribuir um pouco com essa temática. Turma, bem rapidinho, tá? Pedofilia ou pedossexualidade. Para que você não fique repetindo esse vocábulo na sua produção textual constantemente, você pode fazer uso da expressão pedossexualidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, na classificação internacional de doenças, com o código F65.4, você encontra a pedofilia ou pedossexualidade. Então, Guilherme, você está me dizendo que a pedofilia é uma doença, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, sim. Guilherme, você pode me definir? Um aluno meu, de 2º ano do ensino médio, levantou o braço e disse: Guilherme, é o abuso sexual contra crianças e adolescentes praticados por um indivíduo adulto.
Turma, olha que lindo. Eu disse, cara, eu só vou fazer uma correção. Quando tu diz que a pedofilia é o abuso, você está considerando a pedofilia o ato, a prática, e não. O desejo, a preferência sexual, ela já pode ser considerada pedofilia ou pedossexualidade. Então, turma, a definição pode ser até redundante, mas eu peço que você anote. Pedofilia ou pedossexualidade é a preferência sexual de indivíduo adulto por meninos ou meninas pré-púberes ou no início da puberdade. Observem vocês que eu usei a definição preferência sexual de indivíduo adulto. Lembre-se vocês, maioridade penal é a idade a partir da qual o indivíduo é considerado adulto. No Brasil, 18 anos. E idade de responsabilidade criminal é a idade a partir da qual o indivíduo responde pelos seus atos. No Brasil, 12 anos. Então, um menino de 17 anos pode abusar sexualmente de uma garota de 12? É lógico que isso pode acontecer. Considerar isso pedofilia, toma cuidado. Como ele é inimputável, ele tem menos de 18 anos, quem vai cuidar e aplicar uma medida de proteção ou socioeducativa a essa prática vai ser o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990. Então lembre-se, quando eu coloco indivíduo adulto, é que vocês vão observar, de acordo com dados da USP, que o perfil do agressor se inicia justamente através dos 18 anos, considerando que esse pedófilo é um indivíduo adulto. Tudo bem? Tá certo. Vamos fazer o perfil do agressor? Nós já fizemos a definição. Forma doentia de satisfação sexual, quando o indivíduo adulto se sente atraído sexualmente por uma criança ou adolescente. Preferência sexual de indivíduo adulto por meninos ou meninas, pré-púberes ou no início da puberdade. Forma de perversão, desvio sexual, que está lá na classificação internacional de doenças, tá bom? Perfil do agressor. Usa a fonte Universidade de São Paulo. Eu sei que a pedofilia é um crime subnotificado. Eu sei disso. Nem todos os casos de pedofilia chegam às autoridades, mas é possível traçar sim um perfil. Primeiro, idade. Turma, 57% dos casos de pedofilia, de acordo com a USP, o agressor tem uma faixa etária entre 35 e 45 anos de idade. Se lembra dos dois exemplos que eu te dei? Médico Larry Nassar e o acusado técnico brasileiro. Adivinha a faixa etária dos mesmos? Estão dentro desse intervalo. Então olha que legal para a tua redação. Tu vai estar escrevendo tua redação e os exemplos que tu citou na tua argumentação vão se chocar, vão se enquadrar, vão bater direitinho com o perfil do agressor que você está fazendo. Então, 57% dos casos, o agressor tem entre 35 e 45 anos de idade. Relação com a vítima. Galera, adoraria chegar aqui e dizer, geralmente um desconhecido. Uma pessoa que a vítima conhece através da rede mundial de computadores. Mas, turma, 19% dos casos envolvendo desconhecidos. 34% dos casos de pedofilia, o agressor é o próprio pai. 37% o agressor é o próprio padrasto. Então, geralmente, entre o agressor e a vítima, existe a construção aí de um laço de parentesco, de um vínculo afetivo. Tá bom? E por último, o tipo de violência. Lembre-se vocês, existem dois tipos de abuso sexual, com conjunção carnal e ato libidinoso sem conjunção carnal. 68% dos casos sem penetração, ato libidinoso, ato obsceno. Lembre-se você, Guilherme, a pedofilia ou pedossexualidade no Brasil é considerado um crime? Galera, eu estava observando em alguns textos, em alguns artigos de opinião, inclusive de pessoas que trabalham dentro do direito penal, que a pedofilia não é considerado um crime em si no Brasil. Olha que coisa estranha. O que é que eu estou tentando dizer com isso? Tenham calma. Eu não estou dizendo que não é possível punir criminalmente o pedófilo. Mas nós não temos uma lei específica para o crime de pedofilia. O que nós temos é os artigos 241b
até 241E do Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz punições para a prática de pedofilia. Mas geralmente, turma, no caso do adulto, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, olha uma das práticas do técnico, que supostamente ele teria gravado os garotos dentro do banheiro, ele colocava uma câmera na pia, gravava os meninos tomando banho e ele dizia, não, é porque aqui é o único local em que tem interruptor, tem tomada para eu carregá-la. Mas na realidade ele ficava gravando os meninos. No artigo 241B tá lá. Se você gravar uma cena pornográfica, uma cena de sexo explícito, envolvendo criança ou adolescente, pena de 1 a 4 anos de reclusão mais multa. Aí você me pergunta, mas Guilherme, no Estatuto da Criança e do Adolescente eu vou conseguir enquadrá-lo apenas no ato de gravar os meninos. Mas e o toque nas partes íntimas, por exemplo? Aí, turma, a gente tem que ir lá na Lei 12.015 de 2009, que traz os crimes contra a dignidade sexual. Aí eu vou ter, turma, que pegar os atos dele e enquadrar. Artigo 213, estupro. Não necessariamente tem que ocorrer a conjunção carnal. Lembra daquele caso daquela garota de 16 anos no Rio de Janeiro? Que ela foi a um baile funk, tudo indica se encontrar com um namorado traficante. Pelo fato de ter sido traído, ele teria dopado ela e teria levado ela para um quartinho na favela, onde ela foi vítima de estupro coletivo por parte de 33 homens. O primeiro vídeo eu me lembro, eram 2 elementos tocando as partes íntimas dela. Aquilo ali já configura estupro? Sim. Antes de 2009, não. Antes de 2009, nós tínhamos os crimes contra os costumes. Lá, só era considerado estupro se tivesse a conjunção carnal. Pós 2009, não. O estupro, ele é ampliado. Além da conjunção carnal, o ato libidinoso já configura estupro. Então eu tenho artigo 213, estupro, artigo 217A, estupro de vulnerável, eu tenho corrupção de menores. Então o que é que eu estou te dizendo? Se você acha que a pedofilia é um crime, então eu peço que na proposta de intervenção você exija a criação de uma lei específica para esse crime, já que o pedófilo ele tem que ser enquadrado, individualizando o seu ato em vários artigos ou leis. Ok? Além disso, se você acredita que a pedofilia é de fato uma doença e que deve ser tratada clinicamente e não penalmente, você desenvolve esse raciocínio, tá bom? Com relação patológica, obviamente, tá certo? Então eu queria contribuir um pouquinho no que diz respeito a esse tema pedofilia e eu espero que eu tenha contribuído. Galera, o Brasil sediou os 2 maiores eventos esportivos da história, né? Copa do Mundo da FIFA 2014. Eu nem gosto muito dessa expressão Copa do Mundo, porque dá-se a ideia de que todos nós estamos integrados a ela. Na realidade, o que nós temos é uma Copa Internacional de Futebol da FIFA, um evento extremamente elitizado, não é mesmo? E os Jogos Olímpicos de Verão Rio 2016, que nós trabalhamos nesse canal e eu tenho certeza que você vai adorar a riqueza de detalhes com que nós trabalhamos esses 2 eventos, correto? Turma, vocês devem ter observado que um dos países que mais aproveitou o seu legado olímpico foi o Reino Unido. Foi a Inglaterra quando sediou os Jogos Olímpicos de Verão, Londres 2012. Só para se ter uma ideia, Rio 2016, quem se revezava anteriormente no quadro de medalhas? Estados Unidos, China, Estados Unidos, China. Olha lá. O Reino Unido, a Grã-Bretanha, ficou em segundo lugar, desbancando a China. Então foi um país que aproveitou o seu legado olímpico. Eu, honestamente, acredito que o Brasil não aproveitou. E a maior prova disso, galera, é o que acontece com o esporte no governo Temer. Peço espaço para traçar essa crítica, porque não há como não criticar. Turma, vocês sabem que o presidente da República, no início do novo ano, ele tem
que entregar o que nós chamamos de lei orçamentária anual. Ele tem que apresentar à sociedade, apresentar ao Congresso, uma previsão de gastos nas diversas áreas do país, correto? Olha que coisa interessante, turma. Sabe quanto o Brasil investiu em esporte, de acordo com a Lei Orçamentária Anual, LOA, em 2017? 1.245 bilhões de reais. Tu sabe quanto o governo espera gastar com esporte em 2018, turma? 163 milhões. Eu estou dizendo para vocês, galera, eu entendo, momento de crise econômica, é necessário corte de gastos, medidas de austeridade, mas, galera, corte de 87%. 87% dos investimentos em esporte, um país que sediou recentemente uma Copa do Mundo. Detalhe, a Copa do Mundo que nasce em 1930 no Uruguai, até 2010 na África do Sul, se nós somarmos os investimentos, nós temos um valor aproximado de 80 bilhões de reais. O Brasil investiu em uma única Copa 33 bilhões, ou seja, quase metade de tudo que foi investido na realização de todas as demais Copas do mundo. Nós só perdemos para a Rússia. Afinal, a Copa da Rússia é mais cara. Já os gastos estimados aí em 39 bilhões. Não é mesmo? Então, galera, onde é que o senhor quer chegar? Copa do Mundo da Rússia 2018. Vocês já devem ter observado que a Copa do Mundo é um evento organizado por 3 entidades. A Federação Internacional de Futebol e Associações, o presidente é o Giovanni Vincenzo Infantino, substitui o Joseph Blatter, o Comitê Organizador Local e o Governo Federal. Vocês acompanharam que o Vladimir Putin foi reeleito pela 3ª vez esse ano. Então, para a Rússia, um país que tem 554 pontos no ranking da FIFA, em ranking de seleções está em 61º lugar, o futebol não é uma paixão nacional. O futebol se constitui numa ferramenta política para a Rússia. Então, o que eu quero mostrar para vocês é pensar um pouquinho fora da caixa. Essa Copa do Mundo está sendo realizada pela Rússia com o objetivo de recuperar seu poder geopolítico. E por que, Guilherme? Vocês sabem que a Rússia tem sofrido sanções por parte da União Europeia, por parte da Organização das Nações Unidas. Por que, tio Gui? Porque vocês sabem que Vladimir Putin e a Rússia apoiam o regime de Bashar al-Assad, ditador na Síria, que vive uma guerra civil brutal desde março de 2011 no contexto da Primavera Árabe. Além disso, em 2014, a Rússia anexou ao seu território uma areazinha que fica ao sul da Ucrânia, uma península chamada Crimeia. Lembram? Isso tem feito com que a Rússia sofra sanções e perca muito espaço na geopolítica mundial. Então, qual é a ideia dos russos? Com a Copa, recuperar a vitalidade do país. Sabe como eu sei isso, turma? Observem vocês a distribuição das cidades-sedes. Eu me lembro que tinha um pagodinho do Arlindo Cruz. Eu espero que Deus conceda muita saúde a esse sambista, que ele dizia assim: a Copa do Mundo é nossa, nós vamos comemorar, para que você possa aprender, diz aí. Agora eu vou te explicar. São 8 grupos, 12 cidades, 32 países vão participar, 736 atletas, 64 jogos pra gente vibrar. Tá aí explicado uma Copa do Mundo. Quantas cidades sedes eu tenho na Rússia? 11 cidades sedes. Olha que coisa interessante. A Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial. É um gigante, é um monstro. Tamanho aí colossal. Mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Então a Rússia, ela é tão grande que ela está em 2 continentes. Europa e Ásia. Galera, fala pra mim, qual é o maior lado? Gui, o asiático. O menor território, o europeu. Entretanto, vocês sabem que o norte da Rússia e o Extremo Oriente é muito frio. Onde eu tenho a Sibéria e o Extremo Oriente é muito afetado pelo clima polar ártico. Então, galera, observem que apesar da Rússia ter o maior território do mundo, sua população é mais modesta.
144 milhões de habitantes. Então, se nós fôssemos pegar o indicador densidade demográfica, a gente vai ver que na Rússia a densidade demográfica é baixa. É um enorme país, mas pouco povoado. 80% da população está no maior lado asiático ou no menor lado europeu? Lado europeu, 80% da população. A capital Moscou, onde vai ocorrer a abertura, o primeiro jogo e a final, fica do lado europeu. Turma, 10 cidades do lado europeu. Uma única cidade do lado asiático vai receber jogos da Copa, que é Ekaterimburgo, tá bom? É a única cidade do lado asiático que vai receber jogos da Copa. Lembre-se, o PIB, Produto Interno Bruto, soma de toda a riqueza de um país em bens e serviços durante um ano, 1,8 trilhão. Ok? E quais são os principais produtos de exportação da Rússia? Falou em Rússia, você se lembra de quê? Combustíveis fósseis. A Rússia é o maior produtor de gás natural e petróleo da Europa. E vocês sabem que os países europeus precisam dos combustíveis fósseis russos, principalmente durante o inverno, que é muito rigoroso. Então, na realidade, o que a gente observa é que essa realização da Copa visa também uma integração comercial entre a Rússia e os países, principalmente da Europa Ocidental. Tá observando isso, as meninas que estão assistindo? Futebol não é apenas macho correndo atrás de uma bola, né? O futebol significa aí uma ferramenta política muito importante para esses países e suas relações de poder. Tá bom? Tá certo? Galera, são algumas informações que eu queria trazer para vocês. É uma aula mais curta, mas eu tenho absoluta certeza que vocês acompanharam toda a dinâmica dela e como a gente pode ir para várias nuances, correto? Peço a vocês encarecidamente, assistam a aula sobre a Copa do Mundo. Lá eu coloco, por exemplo, os 7 benefícios. Vocês vão ver o impacto do turismo, vão ver quanto emprego as microempresas geraram, mais de 3,5 milhões de empregos, entretanto, sazonais, só duraram o período da Copa, diretos ficaram 12 mil. Lembre-se que um grande legado negativo dessa Copa do Mundo é que ela foi considerada pela ANCOP, a Articulação Nacional da Copa, a Copa das Remoções. Quase 300 mil pessoas foram removidas, foram desalojadas dos locais em que moravam por décadas e que tinham uma relação de identidade, de pertencimento muito grande. Lembre-se, no caso das Olimpíadas, da tragédia na ciclovia Tim Maia, que era uma obra olímpica. E observem o que está acontecendo com esse legado olímpico, principalmente com a Vila dos Atletas. Dá uma olhadinha, eu tenho absoluta certeza que o esporte no Brasil pode ser contemplado. Olha o Exame Nacional do Ensino Médio. Geralmente aparece questõezinhas aí sobre MMA, suplementos alimentares, educação física, também compõe o Enem, não é mesmo? Cheiro grande, até a próxima, se Deus quiser. E vem tema bom por aí, tá bom? Fique esperto, a gente vai trabalhar na próxima aula a questão da moradia no Brasil, o MTST, movimento que surgiu na década de 90, o movimento dos trabalhadores sem teto, e o desabamento do edifício Wilton Paz de Almeida, tá bom? Cheiro grande, até a próxima, se Deus quiser. Maratona de atualidades, ó, tá na tua veia, encontro semanal, indica pro teu amigo, tá certo? Pra gente fazer bonito nas provas que estão por vir. Cheiro grande.